Meus amigos e amigas, um caso extremamente polêmico na vida da igreja foi a questão do Galileu Galilei. Galileu Galilei era um físico, por volta do ano 1600, começo do século XVII, que viveu na cidade de Florença, na Itália. E o Galileu Galilei, ele tinha conhecido uma tese de um outro astrônomo antes dele, ele era astrônomo, Galileu Galilei. Inclusive, foi ele que inventou a primeira luneta para observar os astros. Galileu ele tinha conhecido as descobertas de Nicolau Copérnico, que era um padre, um cônego, não é? Que viveu um pouquinho antes do Galileu Galilei. E o Nicolau Copérnico, nas suas investigações, embora ele não tivesse provas concretas, mas nas suas observações, ele colocou a questão de que não era a Terra que girava em torno do Sol, como se acreditava, mas era o Sol que girava em torno da Terra. Ou seja, não era o sistema geocêntrico, a Terra no centro, que funcionava, mas era o sistema heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro. Só que o Nicolau Copérnico, o padre Nicolau Copérnico, morreu um pouco antes de Galileu, ele não publicou nada sobre isso e a obra que ele deixou escrita foi publicada depois que ele morreu. Porque Nicolau Copérnico sabia exatamente que não havia clima na época para que se acompanhassem a descoberta dele. Bem, Galileu, tomando conhecimento disso, com mais pesquisas, Galileu também defendia o sistema heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro do sistema solar. Só que a mentalidade da época defendia 100% o sistema geocêntrico. Por quê? Porque não se tinha provas, não temos os instrumentos como hoje, de que realmente era o Sol o centro. Então, os teólogos da igreja, que eram também os estudiosos da época, se baseavam na Bíblia para defender que a Terra era o centro. Por quê? Porque tem aquela passagem no livro de Josué 12, versículo 10, onde Josué, naquela batalha que ele encontrou contra os inimigos ali, ele deu ordem ao sol que parasse e deu ordem também à lua que parasse até que o combate acontecesse e ele vencesse os madianitas. E o sol parou e a lua parou. Então, conclusão que os teólogos chegaram, quem movimenta é o sol, porque se o sol parou, então o centro é a Terra. Então, a Bíblia oferecia, na época, veja, nós estamos falando de ano 1600, oferecia um dado que a ciência não tinha, porque a ciência não tinha nenhuma prova que era o Sol ou que era a Terra o centro. Então, toda a cultura se baseava... E outra coisa, havia um teólogo, um astrônomo da época, muito famoso, chamado Tycho Brahe, que o Tycho Brahe defendia com todas as forças que era a Terra o centro, o sistema geocêntrico. Por outro lado, fazia 20 séculos, né, desde Ptolomeu, lá do Egito, que pela primeira vez colocou a Terra como centro do sistema solar, durante 20 séculos se acreditava nisso. Bem, Galileu, no ano de 1600, começa a defender que não é a Terra o centro, é o Sol o centro. Só que Galileu não conseguiu provar. Ele quis usar a força, né? Ele quis explicar o movimento da Terra em torno do Sol como causa das marés. Só que ele foi desmentido, porque as marés não é provocada pelo movimento da rotação da Terra. A causa das marés é provocada pela gravidade da Lua sobre a Terra. Então, Galileu não teve um argumento científico. Então, Galileu começou a se defender pela Bíblia. Aí ele irritou mais ainda os teólogos do Vaticano, na época. Por quê? Porque ele não era teólogo e queria defender sua tese em cima da teologia, já que ele não tinha um argumento científico para defender o movimento da Terra em torno do Sol, embora ele estivesse certo. Só que tem uma coisa, quando é que ficou provado fisicamente, cientificamente, que é a Terra que gira em torno do Sol? Só no ano 800, ou 1800, quando Galileu já tinha morrido há 200 anos. Quando, na França,
com análise do pêndulo de Foucault, então foi provado na França no ano de 1800, ou seja, 200 anos depois de Galileu, houve uma prova científica pela primeira vez que a Terra é que girava em torno do Sol e não o Sol. Bem, inclusive, todos os protestantes da época, Martinho Lutero, Companhia Limitada, defendiam radicalmente o sistema geocêntrico. O Martinho Lutero, falando do Nicolau Copérnico, disse que Nicolau Copérnico é um maluco que fica dizendo que é o Sol que gira em torno da Terra. Quer dizer, toda a cultura da época, não só católica, mas também protestante, defendia com unhas e dentes que a Terra era o centro do universo. Bom, com isso, o Galileu, defendendo a sua tese, a Igreja o recomendou, um Papa encarregou um cardeal de conversar com ele em Florença, e ele publicou um livro. O nome do livro, inclusive, eu tenho aqui comigo, o livro dele que ele publicou se chama Um Estudo a Respeito do que Acontece, né, no Universo, com um outro nome que também o Galileu colocou. Mas isso aí é o menos importante. Acontece, na verdade o nome exato era esse, Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo. A Igreja recomendou ao Galileu que ele não publicasse no livro que estava definido como certeza absoluta que era o Sol o centro e não a Terra. E o que o Galileu fez? Ele publicou o livro, considerando isso como uma tese decidida. Então aí ele foi chamado pela Inquisição na época e ele foi realmente condenado. Mas essa condenação dele não significou tortura, nem significou morte na fogueira. De repente você pergunta para algum estudante universitário quem foi Galileu? Galileu? Ah, foi aquele astrônomo que morreu na fogueira da Inquisição. Nada disso. Galileu morreu, depois que ele passou por todo esse processo, ele morreu de morte natural e tinha ficado, inclusive, cego um tempo, morreu de morte natural, recebeu todos os sacramentos da Igreja antes de morrer, morreu em paz com a Igreja. Agora, por que ele foi condenado? Ele foi condenado porque ele desobedeceu à Igreja. Ele era amigo, inclusive, de um Papa, tinha um Papa até que protegia o Galileu, havia vários cardeais que reconheciam a grandeza do Galileu, mas Galileu era intempestivo. E ele, quando ele desobedeceu à Igreja em Florença, ele publicou um livro contra a orientação da Igreja, aí ele foi condenado, né? E a Igreja o obrigou a dizer em juramento que ele aceitava que era a Terra que estava no centro do sistema e não o Sol. A Igreja errou? Errou. Porque os teólogos da Igreja não tinham fundamentação para entender que o Galileu estava certo. E o Galileu também, por sua vez, não tinha dados científicos para comprovar. Como eu falei, ele quis usar o movimento da Terra para dizer que era o que gerava as marés e que não é. A maré é gerada pela força da gravitação da Lua. Então ninguém sabia provar nada. Ora, como há 20 séculos se defendia a Terra como o Sol e a Bíblia dava a entender que a Terra estava no centro porque o Josué fez o Sol parar, aconteceu isso. Mas aí o Galileu passou por esse processo, ele foi preso realmente, mas a prisão dele foi uma prisão domiciliar, teve inclusive na casa de um cardeal, depois ele foi solto, e Galileu, no final da sua vida, acabou morrendo cego, e cego de cegueira natural, e ele recebeu os sacramentos da Igreja. Bom, eu estou colocando aqui de maneira muito rápida, muito sucinta, um processo que foi longo, um processo que correu aí mais ou menos de 1612 até aí 1650, mais ou menos. É um processo bastante longo. Mas o que é importante entender é o seguinte: se houve erro por parte dos teólogos da Igreja, inclusive se houve erro até por parte do Papa na época, não foi um erro que comprometeu a infalibilidade da Igreja, o dogma da infalibilidade. Por quê? Porque o dogma da infalibilidade da Igreja só é em relação de fé e de moral, não é em relação à ciência.
Então, se houve um erro em relação à ciência, não tem nada a ver no contexto da infalibilidade da igreja, que é só em fé e moral. Segunda coisa, a questão do Galileu não tem nada a ver com o que querem defender alguns, que é uma oposição entre a ciência e a fé. Está vendo? A ciência é contra a fé. O Galileu defendeu um ponto certo da ciência e a fé quis derrubar esse ponto da ciência. Não foi isso. Não foi isso. Acontece que nenhum dos dois lados, na verdade, tinha provas do que estava querendo defender. E como o passado defendia o sistema geocêntrico, os teólogos estudiosos da igreja defendiam o sistema geocêntrico. E como Galileu não teve provas suficientes para convencer os teólogos, acabou criando essa crise. Mas a igreja não é contra a fé de forma alguma. E aí eu gostaria de completar esse nosso estudo citando 3 exemplos. Por exemplo, a descoberta mais fantástica dos nossos dias, qual é? É o Big Bang. Como começou o universo? Um átomo infinitamente pequeno, quase que um nada, de onde surgiu o universo. Quem é que descobriu isto? Foi um padre chamado Georges Lemaitre, amigo de Einstein, doutor em astrofísica. No ano de 1830, ele provou para o Einstein, baseado nas equações gerais da relatividade do Einstein, que o mundo começou desse jeito. E o Einstein, depois de analisar tudo, disse para o padre Georges Lemaitre: realmente é a melhor explicação que eu já encontrei até hoje para a origem do universo. Um padre da igreja, doutor em astrofísica. Então, como é que nós vamos dizer que a ciência é contra a fé? Não tem cabimento. O observatório astronômico mais antigo do mundo é o do Vaticano, que foi fundado por volta de 1500 e que até hoje atua, inclusive, na pesquisa do Big Bang. Quem é que descobriu as leis da genética? Foi um padre da igreja, um monge, Mendel. As leis da genética, da ciência. Então, a fé e a ciência. Quem é que descobriu que o sistema heliocêntrico que funcionava? Um outro padre da igreja, Nicolau Copérnico. Aquele que eu citei, que viveu um pouco antes do Galileu. Quem é que descobriu as grandes leis da gravitação universal? Exatamente esse mesmo padre, Nicolau Copérnico. Então, a gente vê ao longo de toda a história da igreja centenas, milhares de padres que foram grandes cientistas. Basta eu dizer para você que as primeiras 30 crateras que foram descobertas na Lua e que receberam nomes, são nomes de 30 padres jesuítas que descobriram na Lua 30 crateras, muito antes do homem chegar à Lua. Então, a questão do Galileu Galilei, que muitas vezes é evocado nas universidades para dizer: estão vendo, a igreja é obscurantista, a igreja odeia a ciência, você não pode ser ao mesmo tempo um homem de fé e um homem de ciência. Isso aí está tudo errado. Eu quero fazer um outro programa mostrando que inúmeros cientistas foram grandes homens de fé.